O primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, anunciou a renúncia de todo o gabinete de governo, 6 dias após a mega explosão que devastou Beirute e de um fim de semana de manifestações que reuniram multidões nas ruas da capital. E não se esqueçam de se inscrever no canal. O Líbano enfrenta grandes protestos contra o governo pela falta de ações para conter a crise econômica. Nesta madrugada, os libaneses voltaram a se manifestar queimando pneus e bloqueando estradas. Nesta sexta-feira, as autoridades fazem reuniões e tentam minimizar a depreciação da moeda nacional. A libra libanesa despencou e a inflação está descontrolada. Empresas fecham e as demissões não param de aumentar no país. A crise do coronavírus e 2 meses de confinamento exacerbaram ainda mais a situação. As dificuldades datam de anos atrás e têm sido um dos catalisadores de uma mobilização popular sem precedentes iniciada em outubro passado. Nas ruas, a população denuncia uma classe política que não muda há décadas e que é acusada de corrupção e incompetência. Eles expressaram sua raiva contra o governo de Hassan Diab, que sucedeu a Saad Hariri em janeiro. Esse último foi forçado a renunciar devido à pressão nas ruas. Na quinta-feira e nesta sexta, a libra libanesa atingiu o nível histórico de 5.000 libras por dólar no mercado paralelo. Oficialmente, a moeda nacional é indexada ao dólar desde 1997, a uma taxa de 1.507 libras por dólar. O desemprego afeta mais de 35% da população ativa e mais de 45% dos libaneses vivem abaixo da linha da pobreza, segundo o Ministério das Finanças. Essa crise é a mais grave desde o fim da Guerra Civil em 1990. O Kirin está conosco ao vivo aqui direto de Londres. Que o Kirin, além de socorristas, ou seja, recursos humanos, a União Europeia já deve enviar, se não já enviou, mais de 30 milhões de euros. É dinheiro pra caramba. E além disso, o Macron, ele visitou Beirute ontem, né? Deu uma volta ali por Beirute. Logo depois da saída dele, porque ele fez algumas críticas, algumas manifestações aconteceram por Beirute. Inclusive teve ali repressão, teve confronto dos policiais com os manifestantes. Não é verdade, Kirin? Muito bom dia a você, querido. A todos, a revolta popular começa a crescer no Líbano. Nesta quinta-feira aconteceram protestos violentos contra o governo. A polícia precisou usar bombas de gás lacrimogênio para dispersar a multidão. Manifestantes se reuniram próximo ao parlamento. A cena em Beirute é de guerra. Há bairros inteiros arrasados, há milhares de desabrigados e autoridades ainda estão investigando a causa das explosões. Mas a população acusa políticos de corrupção e negligência. A polícia libanesa prendeu o diretor-geral do porto de Beirute e mais 15 pessoas. Mas a autoridade portuária explicou que uma ordem judicial havia determinado que o produto químico fosse guardado no porto. Alertou ainda sobre os perigos do material armazenado e sugeriu até a venda do nitrato de amônio. Há questionamento se o judiciário do país pode realizar um trabalho de credibilidade e transparente. A comunidade internacional pede uma investigação independente, Joel. Kirin, me desculpe interrompê-lo, mas quem é que alertou, quem fez o alerta de que o nitrato de amônio oferecia um risco? A autoridade portuária. E a justiça, mesmo tendo esse alerta, permitiu que o nitrato de amônio ficasse ali? Sim, permitiu, Joel. Foram 4 cartas enviadas e a própria justiça, segundo a imprensa local, ordenou que o material fosse armazenado lá. Então, pelo que eu estou entendendo, isso isenta a responsabilidade dos fiscais portuários. Inclusive, alguns foram presos. Deveriam estar cumprindo agora prisão domiciliar. Se o cara fala para a justiça, olha, isso aqui é perigoso, não pode ficar aqui. A justiça diz, não, pode deixar aí mesmo. E logo depois explode e acontece o que nós já sabemos muito bem, o cara tem que ser isento disso. As autoridades portuárias têm que ser isentas disso. Me parece que agora a responsabilidade é da própria justiça libanesa, Kirin. Sim. Inclusive, existe esse questionamento se a justiça libanesa pode conduzir essas investigações. Então, cresce cada vez mais a pressão da comunidade internacional para que haja uma investigação independente. A própria Anistia Internacional também faz esse apelo. E a gente vê a revolta popular da população, né? Indo lá e protestando contra o governo. E o próprio povo libanês acusa os políticos de negligência e corrupção.
Manifestantes e forças de segurança libanesas entraram em confronto nas ruas de Beirute nesta terça-feira. O protesto por um novo Líbano ocorreu durante uma visita do presidente francês Emmanuel Macron. O líder europeu manteve pressão por reformas no país. A manifestação foi contida com violência pelas forças de segurança. Nessas imagens, vários policiais agridem manifestantes. Também nesta terça-feira, autoridades judiciais emitiram mais 4 mandados de prisão para suspeitos acusados pela grande explosão no porto de Beirute. De acordo com uma fonte, seriam o chefe dos serviços de inteligência militar do porto, um oficial de segurança do Estado e 2 membros da Segurança Geral. Agora são 25 ordens de prisão emitidas nas investigações. A explosão de 4 de agosto matou pelo menos 188 pessoas, feriu mais de 6.500 e devastou bairros inteiros da capital libanesa. Inicialmente, as autoridades atribuíram a causa ao armazenamento sem as devidas medidas de segurança de uma enorme quantidade de nitrato de amônio em um armazém no porto de Beirute. No entanto, as circunstâncias exatas da explosão ainda são desconhecidas. Segundo fontes de segurança, determinados trabalhos de soldagem realizados no armazém provocaram um incêndio que, por sua vez, provocou a explosão. No Líbano, continuam os protestos contra as autoridades após a explosão de quase 3.000 toneladas de nitrato de amónio no porto de Beirute. Os manifestantes juntaram-se no exterior do Ministério dos Negócios Estrangeiros e acabaram por entrar em confronto com a polícia. Um agente morreu, de acordo com fontes oficiais, e vários polícias e participantes no protesto ficaram feridos. Um manifestante afirma que o governo precisa de aprender uma lição e essa lição foi o que aconteceu no porto de Beirute. E ela significa que é preciso agir. As pessoas querem construir um país, acrescenta. Foi na terça-feira que uma enorme explosão destruiu quase totalmente o porto da capital libanesa. Fez mais de 100 de mortos e de 200 de feridos. A ira da população é, para a Human Rights Watch, justificada. As pessoas estão furiosas porque tanto os políticos como os funcionários públicos sabiam que mais de 2.700 toneladas de material explosivo estavam no porto há anos, sem nenhuma medida de segurança. Não houve um único pedido de desculpas, quase não houve demissões e nenhuma entre os funcionários ao mais alto nível. A resposta foi absolutamente chocante. A violência acontece na véspera de uma conferência internacional de doadores, coorganizada pelo presidente francês e pelo secretário-geral das Nações Unidas para apoiar a população libanesa. No Líbano, os protestos contra o governo subiram de tom, impulsionados por uma queda a pique na cotação da moeda local, a libra libanesa, que perdeu 70% do valor desde outubro. Esta desvalorização está a causar uma crise económica sem precedentes no país. Os protestos começaram no ano passado contra o governo, então liderado por Saad Hariri. O país esteve depois um grande período sem governo, o que fez aumentar os protestos, e a nomeação de um novo executivo, liderado por Hassan Diab, não acalmou os ânimos. Na capital Beirute e na cidade de Trípoli, no norte, as manifestações degeneraram em confrontos com a polícia e com os militares. O país está a conhecer um recrudescimento dos protestos e da violência depois da paragem motivada pela epidemia.